Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui com os nossos amigos espirituais, os nossos amigos virtuais, para compartilhar novamente mais uma semana com a graça de Deus o nosso Evangelho no lar. E queremos pedir que nesse momento a gente separe um recipiente com água para que essa água possa ser fluidificada no final do estudo. E é importante separar um pouco no recipiente menor para quem tem animais, para que eles também possam receber um pouquinho dessa energia. E nós do grupo Fraterno Espírita Irmãos Rogério Cláudio agradecemos sempre essa rede de apoio e essa troca de energia e positividade através dessas redes. Vamos começar com nossa mensagem da noite. Levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Essas palavras de André Luiz nos alertam quanto ao dever de ajudar a todos os que caem, não só física como moralmente. Não critique quem cair. Ajude-o a erguer-se, tal como você gostaria que fizessem com você se estivesse no mesmo caso. Divino Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nossos mentores que nos protege e nos ampara, queremos pedir a sua permissão, Senhor, para que possamos abrir esse estudo, para que possamos ler essas palavras que vêm do Evangelho, que nos fortalece, nos encoraja cada vez mais. Queremos pedir a sua permissão para que abra os nossos corações, as nossas mentes, para receber essa mensagem que vem do alto da melhor maneira e que possamos absorver essa mensagem que será trazida para nós nessa noite. Obrigada e assim seja. Vamos ver hoje qual é a mensagem que vai ser trazida para nós do Evangelho. No capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse, e como os discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para o que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições, de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderá oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que lhes assemelham. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar, a ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces.
Essa razão porque, ao aproximar-se-lhe da encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo modo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que se esqueça em sua nova existência tudo aquilo que se possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente sustentado e secundado pela intuição que se conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias de que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Bem-aventurados que têm puro coração. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Jesus compara a pureza e a verdadeira ingenuidade, né? Ingenuidade, a verdadeira alegria e a forma que a criança se abre ao mundo com tamanha ingenuidade. Jesus compara isso à simplicidade e à humildade. Então, ele nos diz que nós, né, que não recebermos o reino de Deus com a pureza e a abertura do nosso coração como a pureza de uma criança, não está apto para entrar. E tem algumas passagens aqui extremamente essenciais, né? Quando ele diz que se o espírito da criança, a gente já sabe que ele já viveu outras existências, por que não, quando ao nascer, ele não vem como ele verdadeiramente é, já que ele já teve outras experiências. E ele fala, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. Então, ele quer dizer que a mãe precisa conhecer o seu filho, né, nessa existência, ele tem que vir da forma zerada, né? Que a gente sabe que o espírito passa por esse processo que ele fala aqui, né, de perturbação para perder e apagar essa consciência de si mesmo para iniciar uma nova vida. Então, se a mãe não sabe e só lida com a pureza e com a ingenuidade da criança, ela consegue entregar-lhe todo o amor e toda a forma mais verdadeira e pura desse amor para conduzir a vida do seu filho. Porquanto, se ela descobrisse o que se tem atrás desse passado dessa criança, talvez ela não conseguisse, de forma tão aberta, doar o melhor de si, se ela soubesse desse caráter viril, ou as ideias de um adulto, ainda menos se lhe viesse conhecer o passado. Então, se ela conhecesse o passado dessa criança, será que ela conseguiria realmente entregar todo o amor? Já que ela conhece toda a pureza, ela entrega por conta da criança necessitar por ela ser tão pura e ingênua. E aí ele nos diz, a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança. Ele vem, zera essa consciência e aos poucos ele vai sendo desenvolvido, né? Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de modificarem a sua natureza e de fazê-lo progredir. Ele vai evoluindo, vai progredindo, e o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. E aí os pais conseguem direcionar, esse espírito vai evoluindo e ele vai sendo direcionado de acordo com o que os pais recebem. E ele fala, por fim, que Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então, a gente vai ficar essa noite com essa passagem,
Bem-aventurados que têm puro coração. E agradecer por mais esse momento, por essa mensagem trazida nessa noite pra gente. Divino Mestre Jesus, queremos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Queremos agradecer por mais esse momento, por nos conduzir para essa leitura que nos torna um pouco mais reflexivos e nos direciona um pouco melhor para o que possamos dividir com os nossos irmãos essas pequenas experiências que a gente tem a oportunidade de ter e receber. Então queremos agradecer por essa mensagem que de alguma forma foi preciso ser trazida a nós, de alguma forma precisamos refletir sobre essa mensagem e pedimos que nos oriente, nos proteja, nos conduza sempre, nos direcione sempre, proteja a nossa noite, conduza a nossa semana, para que possamos sempre, a cada dia, dar um pouquinho mais de nós, evoluir um pouco mais, fazer e emanar sempre o nosso melhor, à medida que vamos nos tornando mais abertos e conscientes, e que assim seja, e assim será. Obrigada.